Chamo agora, então, para conversar com a gente, a promotora de justiça especializada no enfrentamento à violência doméstica, Valéria Scaranci. Doutora, boa noite, seja bem-vinda ao Fast News. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Bom, doutora, eu começo lhe questionando sobre este caso. A vítima saiu da discoteca em uma ambulância. A câmera na farda do policial gravou acidentalmente o primeiro relato dessa vítima. No hospital colheram sêmen do jogador, enfim, isso mostra como a atuação foi imediata. Então ela tinha provas ali, né? Ela tinha resquícios do crime que tinha acabado de acontecer. E apesar de não ter feito a denúncia, a polícia, a partir de todos esses elementos, começou a investigar. E muitas vezes mulheres demoram, né, para fazer essa denúncia, demoram para procurar um hospital ou mesmo a polícia, e aí com isso muitas provas desaparecem. Como que isso, todos esses elementos deste caso, ajudam no desenvolvimento do caso, doutora? Sim, bom, boa noite a todas e a todos que estão nos assistindo. Bom, o caso Dani Alves traz muitas reflexões. Primeiro, em relação a esse protocolo que foi adotado em relação à vítima, que foi fundamental para que a investigação fosse ágil, ela socorrida e os elementos todos colhidos. O que essas provas, elas indicam, na verdade, o processo ainda, o procedimento é uma fase de investigação, de apuração. Essa apuração envolveu, então, gravar essas imagens de vídeo, as testemunhas, o pronto depoimento da vítima. Todos esses elementos, eles foram fundamentais para que a prisão fosse decretada, porque a prisão, ela pressupõe indícios de que o crime aconteceu e também indícios de autoria. A partir desse momento, esses indícios, então, eles podem levar a uma acusação, e aí tem início a parte processual, com advogados, e o processo está público. Bom, doutora, e apesar de a vítima não querer nenhum tipo de indenização, gostaria de saber se neste caso existe realmente esse direito, né? Porque tem este problema que muita gente julga quem pede o dinheiro da indenização, porque induz que a denúncia tem esse objetivo, enfim. Acho que essa sua pergunta é fundamental, que muitas mulheres que sofrem violência, elas são julgadas, têm sua conduta avaliada, sua fala avaliada, e o pedido de indenização, na verdade, está previsto em lei, tanto na lei espanhola quanto na lei brasileira. Então, se o caso acontecesse por aqui, a vítima teria direito a uma indenização fixada na sentença. E não é o requerimento de uma vítima que vai tornar, então, o seu depoimento suspeito. Aliás, é interessante mencionar que esse protocolo que foi criado em Barcelona e foi de 2018, e ele passou a valer novamente a partir de 2018, ouvida, considerada, logo após a violência, é que determina muitas vezes se ela vai seguir ou não com o registro de boletim de ocorrência, e lá na Espanha se chama a denúncia, essa notícia do fato. E há muitas mulheres também, né, doutora, que não denunciam quando o agressor é uma figura pública, por alguns motivos que a gente sabe bem, como o receio de questionarem, né, não ter um respaldo judicial. Quando estes casos, como o de Daniel Alves, se tornam públicos, de alguma forma ajuda a romper essas barreiras, encorajar possíveis vítimas? Sim, esses casos, eles são fundamentais para construir uma forma de atuação a partir de bons exemplos, mas também para se desconstruir preconceitos, estereótipos. Há uma falsa noção na população e em geral de que quem pratica uma violência contra a mulher, uma violência sexual, é aquela pessoa do beco escuro, aquela pessoa que demonstra violência socialmente. Na verdade, em regra, a violência acontece dentro de casa, mas também a violência contra a mulher, normalmente, ela é praticada por homens que socialmente exibem um perfil de bom cidadão. Então, esse caso, ele desconstrói aquela noção de que de que a violência acontece, então, envolvendo pessoas que já têm uma sociedade em que há a cultura do estupro, a cultura da violência. Então, esse caso traz, primeiro, bons exemplos de como agir, segundo, uma reflexão sobre o que é violência, para se desconstruir a ideia de que a violência só é praticada por pessoas que têm uma vasta folha de antecedentes. Isso não é verdade. Doutora Elaine Keller faz a pergunta. Doutora, ontem nós tivemos aqui uma entrevista sobre o mesmo tema e nós discutíamos sobre a questão da possibilidade
desses atletas virem para o Brasil e ficarem impunes, né? A gente fez aí até uma analogia com o caso do Robinho, né? Que foi condenado, transitou em julgado na Itália, mas está aqui no Brasil sem cumprir a pena, e há a possibilidade aí do próprio Daniel Alves conseguir um recurso, né? E vir para o Brasil. E aí nós discutimos aqui como fazer com que haja punição, porque o que a gente vem aqui constantemente falando é que o Brasil é o país onde o futebol é o nosso esporte tradicional, os nossos jovens, as nossas crianças, né, se esmeram nesses atletas e, portanto, é muito vergonhoso a gente ver este tipo de situação e não ver uma punição, porque isso reflete um péssimo exemplo aos nossos jovens, né? E aí, nessa seara, a gente falava sobre a possibilidade de, havendo a pena lá fora, eles poderem executar essa pena do Brasil, ou seja, poderem essa pena ser feita no Brasil, ser conduzida pelo Brasil, ou até mesmo responder paralelamente no Brasil pelo mesmo crime. E aí, o especialista que entrevistamos disse que precisaria de uma reforma, um projeto de lei, uma reforma no Congresso do artigo 7º do Código Penal, né? Como é que a senhora vê essa questão aí da punição extraterritorial? Sim. Na verdade, esse processo do Robinho, que acabou muito influenciando até, eu acredito, esse posicionamento do Daniel Alves, porque se tornou mundialmente conhecido que Robinho foi condenado. A sentença do Robinho, ela é definitiva, então uma pena pendente de 9 anos, e o Robinho não pode ser extraditado para cumprir essa pena, porque o Brasil não permite a extradição de pessoas natas, pessoas que nasceram no Brasil. Em princípio, eu não acredito que seja necessário alterar o artigo 7º do Código Penal, porque o artigo 7º permite um processo no Brasil quando a pessoa não foi processada no exterior, quando não existe um processo no exterior. Não haveria tribunal, mas a partir da homologação ela pode ser cumprida. Então, o ideal é que, havendo um processo em outro país, que realmente se tomem providências judiciais e providências para assegurar a presença do processado, daquela pessoa investigada naquele país para que ele responda. Agora, não havendo uma sentença no país em que a conduta foi praticada, aí sim se justificaria um processo no Brasil. O mais importante é assegurar a presença do condenado, do processado, do investigado, durante a apuração dos fatos e também a aplicação da lei penal. A extradição não seria possível mesmo, porque está na Constituição Federal, então só alterando a Constituição Federal. Bom, doutora, e existe um protocolo, né, como a senhora bem disse, de atenção às vítimas na Catalunha, que fez toda a diferença no tratamento desta vítima, que ajudou a investigação a ser imediata. Como que acontece no Brasil, em caso de violência sexual? No Brasil, a lei assegura vários direitos para a vítima. Há também a garantia, por exemplo, de que a vítima, de que ela seja levada, por exemplo, a um hospital, que ela receba atendimento médico. A Lei Maria da Penha garante o transporte em alguns casos. Ela pode ser levada a um abrigo sigiloso. E os serviços médicos, os serviços de contracepção, eles têm que ser prestados até 72 horas, justamente para se garantir a saúde da vítima, mas também nesse período de 72 horas, havendo a instauração de inquérito, deve ser feita a perícia, porque os vestígios físicos, no caso de violência sexual, desaparecem muito rapidamente. Até eu queria aproveitar para fazer um alerta, eu acho que é super importante quando se fala de violência sexual. Em regra, a violência sexual, ela atinge crianças e adolescentes. E a violência sexual, ela não pressupõe, nem aqui no Brasil, nem na Espanha, uma relação sexual completa. Nós temos estupro, crime semelhante ao estupro, quando há outros atos que importam em violação sexual de uma forma forçada. Mas, em regra, isso é muito importante se dizer, a violência sexual não deixa vestígios. Então, o que aconteceu no caso do Daniel Alves foi uma exceção.
em razão desse pronto socorro, desse pronto atendimento, dessa coleta de materiais, porque os vestígios físicos desaparecem em 24 horas do corpo, da boca, e em 72 horas do órgão genital feminino. O desaparecimento dessa prova material é muito rápido. Não se pode também tomar como exemplo, e aí nós estávamos falando sobre o caso Daniel Alves, a coleta desses materiais, o encontro desses materiais como uma regra absoluta. Na verdade, esse esclarecimento a gente tem que fazer. Em regra, nós temos crimes de estupro em que não há uma prova material, mas o depoimento da vítima. E o depoimento da vítima tem que ser considerado. Doutora, segundo a advogada da vítima do caso Daniel Alves, a mulher ela tem feito tratamento psiquiátrico, uso de antivirais, previsão nas investigações. A prova material de um estupro, quando a gente fala em prova material, são os vestígios encontrados nesse caso concreto. É uma prova que tem um fator de convicção muito forte nos processos. E as consequências para a vítima também têm que ser consideradas, tanto no processo quanto para a dosagem da pena. Mas é importante também relembrar o seguinte: cada pessoa, ela reage de uma maneira diferente no momento após o crime. Há pessoas que se fecham, há pessoas que buscam o atendimento logo depois, há pessoas, como você mencionou, demoram anos e anos para noticiar uma violência sexual, e muitas pessoas nem noticiam. Tem uma estatística feita pela IPEA, 2014, que ainda é citada. E por essa estatística, à época, aconteciam 527 mil estupros no Brasil por ano, e só 10% desses estupros eram registrados, eram objeto de boletim de ocorrência. Então, as consequências são fundamentais para a gente levar em consideração a dosagem da pena, as provas materiais também, mas cada caso é um caso, cada vítima é uma vítima, cada pessoa lida de uma forma diferente com o seu trauma. Tá certo, conversamos então com a doutora promotora Fabiana Scaranci. Mais uma vez, doutora, obrigada. Oi? Valéria Scaranci. Desculpa, doutora. Imagina. Mais uma vez, obrigada pela entrevista. Boa noite para a senhora. Boa noite e muito obrigada pela oportunidade. Imagina, é sempre bem-vinda.